Mulher encontrada morta há 44 anos no Mississippi pode ser uma brasileira. Na Califórnia, brasileiro se declara culpado por roubar malas de turistas com bens avaliados em mais de $1 milhão. O Consulado-Geral do Brasil em Boston vai montar posto de atendimento em Framingham no final de semana. Mundo registra marco histórico e março foi o 10º mês de recorde consecutivo de calor. E a gente mostra que sites e aplicativos de namoro já são coisa do passado para a nova geração. Segundo pesquisa da Eventbrite, esse tipo de encontro, às cegas, que acontece em diferentes locais, como, por exemplo, restaurantes, voltou a cair no gosto dos solteiros. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre a edição de hoje falando de um cold case do Mississippi. É um assassinato misterioso de mais de 40 anos que pode ter ligação direta com o Brasil. A história veio à tona agora depois que exames de DNA foram usados para revelar quem seria essa vítima. A Eloá Orazen mostra pra gente que ela pode ser brasileira. Tudo começou em 1980, quando caçadores encontraram o corpo de uma mulher em 2 sacos de lixos verdes numa área arborizada da cidade de Wiggins, em Stone County. O corpo tinha mãos e pés amarrados com barbante e já estava em estágio avançado de decomposição. Sem saber a identidade dela, a mulher passou a ser chamada de Miss Wiggins. Sem grandes provas ou pistas, este mistério passou a integrar a lista dos chamados cold cases, que são os casos em que todas as pistas de investigação probatória são esgotadas e o caso permanece aberto sem solução por um período de 3 anos ou mais. Mas graças à dedicação dos agentes e ao avanço da tecnologia, este crime voltou a ser investigado e o DNA da mulher assassinada foi enviado a um laboratório especializado no Texas. Segundo informações do canal WLOX, as autoridades descobriram que a vítima tinha porte atlético e contava entre 32 e 43 anos no momento da sua morte. O material genético liga a mulher à cidade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e sua ancestralidade está conectada a raízes sírias ou libanesas. Miss Wiggins is likely going to be an immigrant or one of the first children of an immigrant to the country or a traveler. As autoridades não sabem se a mulher em questão era uma imigrante de fato ou uma simples turista, mas espera que, com as novas descobertas, consigam avançar nas investigações. Eles fizeram até um desenho de como deveria ser o rosto dessa mulher. Numa verdadeira corrida contra o tempo, a polícia sabe que fica cada dia mais difícil de encontrar os autores deste crime, mas dizem que o foco, neste caso, é desvendar a identidade da mulher e dar alguma resposta à família da vítima. Por isso, eles estão divulgando o caso do assassinato mais antigo da região para saber se alguém pode reconhecer e ajudar a encontrar a origem de Miss Wiggins. Em Los Angeles, na Califórnia, um ladrão brasileiro acusado de furtar malas de um hotel de luxo foi levado a uma audiência judicial nesta semana. Diante do juiz, o criminoso se declarou culpado pelo roubo cometido no ano passado, no dia 10 de maio. Na época, as imagens do elevador registraram Jobson Marangoni de Castro deixando o hotel com 6 malas que tinham joias, roupas e acessórios. No total, ele levou quase $2 milhões em bens de turistas que iriam ser apresentados num desfile de moda de alto luxo na cidade. Na hora do crime, as 2 empresárias brasileiras estavam jantando fora e só descobriram o furto quando voltaram para o hotel em Beverly Hills. O brasileiro foi preso quando tentou vender as joias em comércios locais e também em Miami. O tribunal marcou a audiência final para esse caso para o dia 30 de abril. Se condenado, Jobson pode pegar até 10 anos de prisão. Agora a gente muda de assunto para trazer um recado importante para a nossa comunidade que mora em Framingham, no estado de Massachusetts. É que o Consulado-Geral do Brasil em Boston vai montar um posto de atendimento no sábado nessa cidade. Os detalhes com a repórter Giovanna Lucatelli. A missão consular está marcada para este sábado, dia 13, das 9 da manhã às 3 horas da tarde, em Framingham. Será organizado um posto de atendimento na sede do Brazilian American Center, o BRACE, uma das organizações de apoio ao imigrante em Massachusetts. Durante todo o dia vão ser realizados atendimentos para tirar dúvidas e orientar a população sobre os diversos serviços oferecidos pelo consulado. Mas atenção, não serão processados passaportes
no posto temporário. A equipe consular vai coletar os dados e também os documentos necessários para dar entrada nos processos solicitados. É preciso estar com os documentos e originais válidos para iniciar os trâmites. A lista completa dos serviços oferecidos e dos documentos necessários para solicitar o passaporte estão no Instagram do consulado. Vale lembrar que para receber o atendimento da missão consulado na cidade de Framingham, é preciso fazer o agendamento prévio no link que aparece agora na tela. O objetivo é fortalecer o diálogo do consulado com a nossa comunidade. Em Framingham, no dia 13, além de compartilhar informações e tirar dúvidas sobre o funcionamento dos serviços consulares, iremos concentrar os esforços na coleta de documentos para a emissão de passaportes. Com missão a Framingham, inauguramos um novo momento de diálogo com a comunidade brasileira, com o objetivo de tornar os serviços consulares mais acessíveis aos nossos compatriotas. No próximo bloco, a polícia da Flórida anuncia a prisão de uma mulher que atirou contra motoristas durante o eclipse solar. E pela primeira vez na história do país, pai e mãe foram condenados na justiça pelo ataque a tiros cometido pelo filho deles. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. O eclipse solar total de ontem paralisou o país, mas também provocou uma cena inusitada. Uma mulher foi presa por atirar contra motoristas numa importante rodovia de Panhandle, no norte da Flórida. Taylon Celestine, de 22 anos, disse que ouviu vozes na cabeça que deveria atirar contra as pessoas na hora do eclipse. Ela disparou várias vezes contra diferentes carros, ferindo 2 pessoas que ainda bem não correm risco de vida. A mulher foi presa pela polícia com um rifle AR-15 e uma pistola 9mm. Taylon foi acusada de tentativa de assassinato. Ela vai passar por exames mentais. No Michigan, terminou o polêmico julgamento dos pais de um atirador de apenas 15 anos de idade. Eles foram condenados como cúmplices do crime cometido pelo filho em 2021 em uma escola de Detroit. Essa é a primeira condenação do tipo no país e abre precedentes para que outros estados façam o mesmo. Responsabilizem criminalmente os pais por participação indireta em ataques em massa. O Tribunal do Michigan condenou James e Jennifer Crombley à prisão de 10 a 15 anos por homicídio culposo e involuntário. Os juízes concordaram que os dois foram negligentes com o filho, que sofria de depressão e apresentava comportamentos suspeitos. Eles afirmaram que o casal não fez nada para melhorar a situação do adolescente. Pelo contrário, em 2021, mesmo sabendo dos sinais do filho, os pais deram uma arma de fogo de presente de Natal. Dias depois, Ethan Crumbley usou essa arma para cometer o ataque na escola de Detroit, que matou 4 alunos e deixou vários feridos. Em 2022, ele foi condenado à prisão perpétua por assassinato e terrorismo. O julgamento dos pais foi considerado um caso inédito nos Estados Unidos e abre precedentes para o resto do país. Esta é a primeira vez que os genitores são responsabilizados criminalmente como cúmplices de um atirador em massa. O FBI prendeu um jovem que admitiu ser ligado ao grupo terrorista ISIS e que planejava atentados terroristas em Idaho, nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça disse que o rapaz de 18 anos estava planejando usar facas e armas de fogo contra várias igrejas. Essa é a foto de Alexander Mercurio, que ele confessou que conheceu essa ideologia do grupo do Estado Islâmico na internet em casa durante a pandemia. O FBI disse que o suspeito foi identificado por um agente federal que fingiu ser um terrorista online e acabou descobrindo os planos dos atentados. O jovem admitiu às autoridades desejos por caos, terror e morte. Ele vai passar por exames de avaliação mental. As autoridades pediram para que os pais fiquem atentos aos filhos que estão aí na internet. E se eles prestarem atenção em mudanças de comportamento, acionem as autoridades.
No Oriente Médio, tropas israelenses se preparam para a invasão iminente em Rafah, no sul da faixa de Gaza. O local é onde milhares de palestinos estão refugiados e onde Israel alega que o Hamas mantém postos secretos. O anúncio de que o Irã estaria financiando armas para os terroristas acendeu o sinal de alerta de Israel e também de aliados. As últimas informações da guerra você acompanha agora com a correspondente de Tel Aviv, Denise Odorizzi. A rota de contrabando passa por vários países do Oriente Médio e tem a participação de agentes da inteligência, gangues e integrantes de grupos terroristas. Segundo fontes iranianas, ouvidas pelo jornal americano The New York Times, a operação acontece há cerca de 2 anos. O objetivo é levar à Cisjordânia o maior número possível de armas e incentivar a revolta contra os israelenses para transformar este território palestino na próxima frente de guerra na região. Nesta terça-feira, o Exército de Israel divulgou imagens de um sistema marítimo de defesa que começou a ser usado nos últimos dias para abater os mísseis lançados no Mar Vermelho, onde atuam os rebeldes Houthis, que controlam parte do Iêmen. A cidade portuária de Eilat, em Israel, tem sido alvo constante de ataques dessa milícia. O sistema usa os mesmos interceptadores que o Domo de Ferro, mas os lançadores ficam posicionados em navios de guerra. De Tel Aviv, Denise Odorizzi, para o Jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, a gente mostra como um texano chama a atenção para a insatisfação dos eleitores com os presidenciáveis disponíveis nestas eleições. E atenção, comunidade, o prazo para a declaração do imposto de renda termina no dia 15 de abril, na semana que vem. O professor do Texas de 35 anos se chamava Dustin Ibby, mas insatisfeito com as únicas opções para a eleição presidencial deste ano, um bilionário e um político de carreira, ele decidiu agir. Legalmente mudou de nome, agora ele se chama Literally Anybody Else, que em português significa literalmente qualquer outro. E é com esse nome que ele pretende aparecer na cédula de votação para protestar contra a atual política norte-americana. I'm running for president of the United States. My name is literally anybody else. Sentado no banco da praça, ele explica a decisão inusitada. Diz que é inaceitável não ter mais opções, boas em sua opinião, para governar o país. And I saw opportunity in that idea I had. What if we could actually put literally anybody else on the ballot? Literally Anybody Else, o antigo Dustin Ibby, é professor de matemática, tem 35 anos e é um veterano do Exército. Foi em janeiro deste ano que o morador do estado do Texas fez a mudança de nome legalmente. Ele conta que a juíza que acatou o pedido não gostou muito da ideia. Eu perguntei se ela ia aprovar, ela fez cara feia, mas disse que isso faz parte do meu direito da primeira emenda de protestar, conta o texano. Desde então, Literally Anybody Else tem chamado muita atenção. É que no centro de sua campanha está a frustração que compartilha com muitos norte-americanos que dizem não gostar das únicas opções disponíveis para a presidência, o ex-presidente Donald Trump e o presidente Joe Biden. You know, you have Donald Trump, who is wealth-wise part of the 0.1%, and Joe Biden, who has been a politician for, 60-something years? Acho mesmo que nenhum dos dois representam esse país, diz. E, de acordo com uma pesquisa recente do Pew Research Center, aproximadamente 1 em cada 4 moradores do país diz que tem a mesma opinião, que não gosta nem de Trump nem de Biden. Além disso, uma outra pesquisa da CNN também mostra um número considerável de eleitores desgostosos com o embate deste novembro. I don't like this candidate more than I don't like this candidate. So I'm choosing between the lesser of two evils. Para o texano, isso é um problema porque as pessoas são pressionadas a votar com um único fator de escolha, gostar menos de um ou de outro candidato. Literally Anybody Else se descreve como um centrista. Diz que sabe que precisa de um grande milagre para conseguir concorrer às eleições como um candidato independente. Ele precisaria, por exemplo, só no Texas, sua terra natal, mais de 113 mil assinaturas de eleitores registrados que não votaram nas primárias. E ele tem só até o dia 13 de maio para isso. But with every bit of support that I gain, it's that much less impossible. Ele diz que está focado nessa função durante seu tempo livre, de pai de uma bebê de 3 anos e professor em tempo integral. Eu estou fazendo isso para chamar atenção, depois vou voltar a ter o meu nome, Dustin,
mas quero cumprir meu maior objetivo de transmitir a mensagem de que podemos fazer melhor e que podemos melhorar como nação simplesmente tendo literalmente qualquer outra pessoa no poder. Protesta o texano. We can do better. We can do better by just having literally anybody else. E já que a gente está falando de eleições, a alta da gasolina nos Estados Unidos pode ser uma peça-chave e decisiva na votação presidencial no final do ano. É que o preço do barril do petróleo voltou a subir e atingir os níveis mais altos dos últimos 5 meses. A agência de crédito Moody's apontou que o petróleo é a ameaça número 1 da economia norte-americana. A gasolina é um dos fatores que influencia diretamente o voto dos eleitores. Apesar do governo Biden ter conseguido resultados positivos no mercado de trabalho, o que tem chamado a atenção da população e tem desagradado milhões de pessoas é o preço do combustível. O valor do barril de petróleo está perto dos $90 nos Estados Unidos e $92 no mercado global. Isso está provocando uma nova alta da gasolina nas bombas. Essa escalada dos preços, provocada por tensões geopolíticas e guerras internacionais, pode afetar a economia e também a política americana, segundo a empresa de crédito Moody's. Esses aumentos colocam em xeque a estabilidade dos gastos do consumidor, pressionam a inflação e aumentam os custos das famílias, que já sofrem com salário defasado, crise econômica e juros altos no país. O preço do petróleo também pode afetar a inflação de um país, já que aumentos nos preços do petróleo podem elevar aumentos nos preços dos produtos finais e serviços, especialmente se os custos de transporte e produção forem afetados por isso. Isso pode afetar também a saúde econômica geral, especialmente se não for acompanhado por aumentos correspondentes na renda das pessoas. Os especialistas dizem que essa volatilidade dos preços da gasolina provoca um espiral de problemas, afeta a confiança do consumidor e favorece o pré-candidato Donald Trump. Os analistas estão divididos sobre o futuro próximo. Alguns acreditam que essa flutuação dos preços é sazonal e temporária e não vai afetar a economia nem a política americana. Mas outros temem que essa subida dos valores da gasolina coloque em xeque os próximos passos do Banco Central americano, que pode adiar o corte das taxas de juros no país, afetando diretamente o bolso da população. Isso significa a extensão dos juros altos nos cartões de crédito, nos empréstimos, na compra de casas e muito mais. Isso deve impactar diretamente as eleições no país. Por que isso acaba sendo uma questão política? Primeiro, pelo bem-estar social, né? A gente tem que medir ali em economia, né, consumo como sendo felicidade, né? Então eu quero de fato consumir mais transporte, mais viagem, mais chocolate, esse é o bem-estar, né? E muitas vezes essas demandas do consumidor, elas não são atingidas, né? A gente não pode consumir indefinidamente tudo aquilo que a gente quer. Isso resvala, né, em métodos do poder executivo, muitas vezes, né, em proporcionar bem-estar, angariar mais votos, e isso faz com que a inflação, que é esse aumento recorrente de preços, ou seja, a expansão monetária, acabe tendo um reflexo muitas vezes negativo, né, para os governantes, uma vez que o consumidor não tem poder de aumentar preço, nem de aumentar o seu salário, e ele tem que fazer justamente esse jogo de escolhas, e aí acaba responsabilizando tributos ou quem de fato tem o poder, né, pelo aumento dos preços ou aumento da base monetária. Atenção, falta menos de uma semana para o encerramento do prazo para a declaração do imposto de renda referente a 2023. E se você ainda não fez a sua parte, contadores lembram da importância de correr, porque a data final para entrega é o dia 15 de abril. O governo lembra ainda que quem fizer a declaração após esse período está sujeito a pagar multa pelo atraso. Mas se você precisa de mais tempo para fazer o processo, pode solicitar uma prorrogação até a próxima segunda-feira. Para pedir essa extensão, é preciso preencher o formulário 4868, disponível no site irs.gov. Quem tiver essa prorrogação aprovada pode conseguir um prazo até 15 de outubro para completar a declaração. A Receita Federal lembra ainda que você tem qualquer dúvida nessa reta final, pode acessar ferramentas oficiais que estão disponíveis para ajudar os contribuintes. São os softwares de impostos TurboTax e HR Block. Lá é possível também fazer estimativas de cálculos para reembolso.
Depois do intervalo, o estudo encontra altos níveis de químicos perigosos para a saúde em águas subterrâneas. E tem reportagem sobre a rejeição dos aplicativos de namoro entre a nova geração, que já tem um outro método para procurar um parceiro. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Um grupo de cientistas revelou dados assustadores de um estudo que avaliou a qualidade das águas subterrâneas do mundo. E para a surpresa dos pesquisadores, foram encontrados altos níveis de químicos extremamente perigosos nessas águas. Ao analisar dados de mais de 45 mil amostras de água coletadas em todo o mundo desde 2004, os pesquisadores encontraram os produtos químicos conhecidos como Forever Chemicals em águas superficiais e subterrâneas em níveis muito mais altos do que reguladores internacionais permitem. De acordo com os resultados, pelo menos 31% das amostras excederam, por exemplo, os limites propostos em 2023 pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Os Forever Chemicals são usados desde 1950 para a fabricação de produtos antiaderentes, repelentes a óleo e água e materiais resistentes à mudança de temperatura. Esses químicos são extremamente prejudiciais à saúde e estão ligados ao desenvolvimento de câncer, doenças da tireoide, danos ao fígado e problemas de fertilidade. A presença deles em altos níveis nas águas é considerada um risco pelos especialistas. As águas subterrâneas, por exemplo, sustentam diversos sistemas aquáticos, como rios e lagos, e são fonte de subsistência de muitos povos mundo afora. O Copérnicus, o Serviço de Monitoramento do Clima da União Europeia, revelou que o mundo bateu um novo recorde de calor. Foi o mês passado, de março, que registrou o 10º mês consecutivo de temperaturas recordes. Além disso, o mês passado foi considerado, de acordo com as medições, o março mais quente já registrado na história do planeta. O calor sem precedentes, de acordo com os especialistas, é devido ao aquecimento global de longo prazo. Os pesquisadores também revelaram novos dados que mostram quais são as regiões do nosso globo que têm registrado os maiores aumentos nas temperaturas médias. É o caso da América do Norte, América Central, partes da América do Sul, a Europa Oriental e também Central. Falando em calor, primavera tá aí, todo mundo querendo que as temperaturas deem uma aumentada, mas não nesse nível da notícia que a gente deu antes, né, gente? Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo? Olha só a meteorologia aqui no telão. Em Boston, previsão de chuva, assim como Nova York e Washington também, máxima batendo 70 em Washington. A chuva continua em Charlotte, mas dá uma segurada em Atlanta, onde o dia fica nublado ao longo de toda a manhã. Flórida, a gente tem previsão de tempo encoberto em Jacksonville, Miami, também Tampa, em New Orleans e Houston, a gente já tem previsão de bastante tempestade. Em Brownsville a gente tem o sol aparecendo, máxima de 90 graus. Em San Antônio a gente tem sol entre nuvens com mínima de 54, máxima de 77. El Paso não tem nuvens por lá, sol brilhando o dia inteiro. Albuquerque a mesma coisa com máxima de 70 graus. Phoenix a máxima não passa de 88, sol em toda essa região aí da costa oeste também. Los Angeles sol forte, Las Vegas máxima de 83. O único lugar nublado aí vai ser São Francisco, sol entre nuvens com mínima de 49 graus, máxima de 69 graus. E você já ouviu falar do speed dating? No Brasil a gente chama isso de encontro às cegas. É uma antiga prática de paquera que está voltando com tudo nos dias de hoje. As gerações Y e Z dizem que se cansaram dos aplicativos de namoro e que estão abandonando o sistema online para investir no cara a cara. A Carla Marinho explica pra gente o porquê. Uma troca de olhares, o frio na barriga. A cena é típica de filmes de romance. Mas tem muita gente querendo viver essa experiência na vida real e não online. Segundo pesquisa da Eventbrite, esse tipo de encontro, às cegas, que acontece em diferentes locais, como, por exemplo, restaurantes, voltou a cair no gosto dos solteiros e tem crescido muito no país. As gerações Y e Z, aqueles nascidos entre a década de 80 e os anos 2000, são os que mais procuram esses encontros físicos.
longe das conversas virtuais. Para a especialista, esse início de relacionamento à moda antiga requer um investimento maior de tempo e dinheiro. E todo esse esforço para conquistar o futuro parceiro é visto como um ponto positivo. Apesar dessa tendência individualista dos dias de hoje, relacionamento é vida. Eu acredito que todas as pessoas estão buscando, de alguma forma, relacionamentos que completem a vida delas. E essa intensidade de querer o contato, né, essa experiência mais sinestésica, essa experiência ao vivo, tem dois fatores, né? Um é tentar fugir das fraudes afetivas que muitas vezes o mundo virtual oferece. A gente nunca sabe exatamente com quem a gente está falando ou se realmente aquilo que nós estamos vendo na internet é real. Nada melhor do que um encontro pessoalmente para saber exatamente quem é essa pessoa que a gente está conhecendo. Um outro fator é, de fato, acelerar esse processo, né? Conhecer logo pessoalmente e verificar se esse relacionamento vai dar certo, se não vai. Mas calma que isso não significa o fim dos aplicativos de namoro. Segundo os especialistas, há público para as duas formas de encontros. Hoje, pelo menos 1 em cada 10 casais afirma ter se encontrado desse jeito, através de um app. Ter paciência é a chave de um relacionamento duradouro. Às vezes nós temos pressa e fantasiamos a ideia de que podemos mudar aquela pessoa que nós estamos conhecendo agora. Mas a verdade é que um dia após o outro, você vai observando se de fato essa pessoa é quem você precisa para caminhar ao seu lado. É isso, novas tendências que se renovam no fim das contas, né, Ruth? É cíclico, né? A gente vai e volta e acaba voltando sempre para os mesmos sistemas, né? É igual a moda, é igual a Exato. moda. Agora tá na moda aí também as roupinhas do começo dos anos 2000, tudo vai e volta. Tá combinando, né? É isso, tá se encaixando. Bom, e a gente termina com essa reportagem, o Jornal Américas no Ar de hoje. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora com mais um capítulo da edição especial de Reis. Boa noite, gente. Boa noite.